Tóquio. Uma manhã comum em um escritório de vidro no 17º andar de um arranha-céu elegante. Takuya ajustava os óculos enquanto analisava a tela do computador com a concentração típica de alguém que prefere números a pessoas. Sentado 2 mesas à frente, Rika digitava com a precisão mecânica de quem sabia exatamente onde cada tecla estava, sem jamais precisar olhar. Os dois trabalhavam na mesma agência de viagens há 2 anos, mas, até aquele momento, nunca tinham trocado mais do que um aceno educado de cabeça. Ambos gostavam assim, discretos, invisíveis, perfeitamente confortáveis na bolha dos introvertidos que prosperam na tranquilidade do silêncio. Mas o silêncio não duraria muito tempo. Na reunião daquela manhã, o diretor anunciou, com entusiasmo deslocado, que a empresa abriria uma filial no Alasca. Um frio desconfortável percorreu a espinha de Takuya, embora ainda estivéssemos no verão japonês. Serão escolhidos nossos melhores profissionais solteiros para essa grande oportunidade internacional, exclamou o diretor com um sorriso. Rika sentiu um arrepio diferente. Não por causa do Alasca, mas pelos solteiros. Era como se um letreiro neon piscasse sobre a cabeça dela. Takuya teve a mesma sensação. O desespero tomou conta de ambos, embora ninguém no escritório percebesse. Eles não gostavam de mudanças, menos ainda de climas extremos. E então veio a ideia absurda: fingir o noivado. Naquela tarde, após olhares furtivos e hesitantes, Takuya tomou coragem e, sem jeito, se aproximou da mesa de Rika. "Podemos conversar?" perguntou, com a voz tão baixa que quase não foi ouvida. Rika ergueu uma sobrancelha. Ela não era muito fã de surpresas. Claro. Foram até uma sala de reuniões vazia. Takuya ajeitou os óculos várias vezes antes de explicar o plano com frases truncadas. "E se nós fingíssemos estar noivos? Assim, talvez escapemos dessa transferência." Rika ficou em silêncio por um instante. Era uma ideia maluca. Ridícula, até. Mas também era a única solução que fazia sentido. "Ok", disse ela finalmente, surpreendendo até a si mesma. O acordo foi selado com um aperto de mão desajeitado. Nenhum deles sabia exatamente como fazer isso funcionar, mas tinham uma missão: convencer o escritório inteiro de que eram o casal mais apaixonado do Japão. Nos dias seguintes, as coisas começaram a ficar interessantes. Caminharam juntos até a cafeteria pela primeira vez, atraindo olhares curiosos. Takuya comprou flores para simular um gesto romântico, mas esqueceu de tirar o preço da etiqueta. Rika tentou sorrir para parecer apaixonada, mas o resultado foi algo que parecia mais uma careta. Houve momentos tensos também. Durante um jantar de equipe, o gerente curioso quis saber como eles se conheceram. Takuya inventou na hora. Foi na fila do mercado. Ela estava segurando uma sacola de pêssegos. Rika quase engasgou, mas seguiu o jogo. "Isso, eu estava pensando se levava pêssegos ou uvas." Ele me ajudou a decidir. A história, ridícula como era, funcionou. Conforme o tempo passava, algo inesperado aconteceu. A convivência forçada começou a quebrar as barreiras que ambos haviam erguido ao longo dos anos. Descobriram gostos em comum, como o amor por livros de ficção científica e caminhadas tranquilas em parques floridos. E então veio a dúvida: será que tudo isso ainda era apenas uma encenação? Talvez o Alasca não fosse o maior dos problemas. Talvez o maior desafio fosse entender o que realmente estava acontecendo entre eles. Nos dias que se seguiram ao anúncio do noivado, as coisas saíram ainda mais do controle. Para reforçar a farsa, o diretor da empresa decidiu organizar uma festa de comemoração ao casal. Era tradição, disseram. Afinal, não acontecia todo dia que 2 colegas resolviam juntar os trapinhos, como o chefe gostava de dizer com um riso exagerado. Foi aí que a situação atingiu um novo nível. O falso noivado evoluiu para os preparativos de um falso casamento. "Isso está indo longe demais", disse Takuya, olhando para o convite digital enviado a toda a empresa. "Junte-se a nós para celebrar o amor de Rika e Takuya", dizia em letras cursivas sobre uma imagem de pétalas de cerejeira. Rika suspirou, cruzando os braços. "É isso ou Alasca", lembrou, pragmática como sempre.
Enquanto os dois tentavam organizar os detalhes dessa performance improvável, descobriram que precisariam agir como um casal mais convincente. O jogo tinha ficado sério. Precisavam desenvolver memórias compartilhadas e histórias para sustentar a mentira. Rika, que sempre foi apaixonada por viagens, ficou encarregada de criar as aventuras fictícias do casal. Para alguém que conhecia o mundo apenas pelos roteiros de viagem detalhados que preparava para clientes, aquilo parecia fácil. Nossa viagem para Kyoto foi linda, disse ela certa vez durante o almoço na empresa, com um brilho falso nos olhos. Takuya, que tinha crescido em uma pequena cidade rural do interior japonês e sempre preferiu a paz do campo ao frenesi urbano, fez seu papel com maestria. Sim, vimos aqueles campos de arroz ao entardecer. Você adorou, lembra? Rika arqueou uma sobrancelha. Eu adoraria se isso tivesse mesmo acontecido. Mas, aos poucos, a mentira começou a ganhar vida própria. Caminhavam de mãos dadas pelos corredores da empresa, compartilhavam sorrisos cúmplices ensaiados e até tiraram algumas fotos românticas para postar no grupo do trabalho. Ainda assim, dentro deles, algo era real. Os sonhos de cada um. Rika não conseguia resistir à ideia de descobrir o mundo, enquanto Takuya só queria voltar para a paz do interior, longe das pressões corporativas. Dois opostos que, ironicamente, precisavam parecer feitos um para o outro. Entre trocas de olhares forçados e planos mirabolantes, o improvável casal enfrentava um dilema crescente: convencer todos ao redor de que aquele amor era verdadeiro, sem se perderem no que realmente eram. O casamento, falso ou não, estava cada vez mais próximo. Com o casamento se aproximando, surgiu um novo desafio. A família de Takuya queria conhecer sua futura esposa. E como bons moradores do interior japonês, não aceitariam desculpas. Quando a mãe dele ligou pela terceira vez no mesmo dia, insistindo que levasse Rika para uma visita, ele cedeu. Precisamos ir até lá. Explicar tudo, disse Takuya, massageando as têmporas. Certo, mas explicar o que exatamente? Que estamos inventando um casamento para fugir do Alasca. Rika ironizou, mas sabia que não havia saída. No fim de semana seguinte, pegaram um trem em direção à pequena vila onde Takuya cresceu. O contraste com Tóquio era marcante. Os arranha-céus foram substituídos por montanhas verdes, trilhas de terra e campos de arroz que se estendiam até onde a vista alcançava. Para Rika, que adorava viajar, aquela era uma aventura inesperada, mesmo que totalmente fora de seu roteiro habitual. É lindo que, comentou, observando as flores silvestres balançarem com o vento. Calmo, respondeu Takuya com um sorriso suave, parecendo se conectar com aquela paisagem de um jeito que só quem nasceu ali poderia entender. Ao chegarem à casa da família, foram recebidos com abraços calorosos e uma refeição farta preparada pela mãe de Takuya. Ela era uma mulher de fala animada e mãos sempre ocupadas com algum prato delicioso. Rika-san, é um prazer finalmente conhecê-la, disse, segurando firmemente as mãos dela. Rika, sem jeito, trocou um olhar rápido com Takuya antes de forçar um sorriso. O prazer é meu, senhora. A noite avançou com conversa sobre o relacionamento deles. Os pais queriam saber como se conheceram, como foi o pedido de casamento e quais os planos para o futuro. Inventaram histórias no improviso, cada um complementando a mentira do outro com uma sintonia que até o surpreendeu. Mais tarde, quando finalmente ficaram sozinhos no quarto de hóspedes, Rika desabou na cama. Isso foi um pesadelo, disse, rindo nervosa. Takuya se sentou na beira da cama, suspirando. Eu sei, mas ao menos eles acreditaram. Acho que sou melhor atriz do que imaginava, provocou Rika, tentando aliviar a tensão. Na manhã seguinte, antes de voltarem para Tóquio, a mãe de Takuya os chamou para um passeio pelos campos de arroz. Enquanto caminhavam sob o céu aberto, ela olhou para o casal com um sorriso sereno. Vocês combinam mais do que imaginam. Rika sentiu o rosto corar, mas tentou disfarçar com um comentário casual sobre o clima. Takuya, por sua vez, apenas ficou em silêncio, perdido em pensamentos que nem ele sabia explicar. A viagem de volta para a cidade foi marcada por um clima estranho. Algo naquela farsa parecia ter tocado ambos de uma forma inesperada. Talvez nem tudo fosse tão falso assim.